Noite. O Câmara Debate de hoje fala dos direitos do consumidor. Em tempos do maior evento de futebol do mundo, não só está tendo Copa, como também está tendo a cobrança de preços abusivos para alguns produtos e serviços. Como se proteger desses abusos? Este é um dos assuntos do programa de hoje. Aqui com a gente, o secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Elton René. O Câmara Debate está no ar. Você de casa nos assistindo, seja muito bem-vindo. E, secretário, também muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui hoje para essa conversa. Eu que agradeço o convite de vocês. É sempre muito bom estar de volta a casa. Vamos começar com essa história da Copa do Mundo mesmo desde o ano passado. Acho que as discussões esquentaram um pouco. Tinha hotéis no Rio de Janeiro, por exemplo, que falavam em 400%, 500% de aumento na diária. Além de outros serviços, táxi, alimentação, nessas cidades todas sedes e cidades vizinhas também. Qual o papel dos órgãos de defesa do consumidor para coibir cobranças abusivas? É monitorar, Lael. A nossa ideia, quanto PROCON, agora como Secretaria, né, de Proteção e Defesa do Consumidor, é monitorar justamente essas possibilidades de abuso. A gente entende que o mercado ele se autorregula, né? Aquela famosa lei da oferta e da procura, a gente não intervém, evidentemente, nós não somos a SUNAB, que antigamente, né, tabelava inclusive até preço. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele é regido por princípios fundamentais na defesa do consumidor, inclusive o princípio da boa-fé, dos bons costumes, né? Princípios como da razoabilidade, né? Então, baseados nesses princípios, é que a gente efetivamente fazemos o monitoramento de preços, fazemos pesquisas. Vez ou outra, nós fizemos, por exemplo, para o Dia dos Namorados, evidentemente, uma data tão especial, mas que tem uma conotação diferenciada nesse ano, porque foi Dia dos Namorados, época junina, né, que tem sua particularidade, e Copa do Mundo. Então, fizemos uma gama de pesquisas, monitorando o mercado, para saber onde tem preços mais acessíveis aos consumidores. E, evidentemente, quando a gente encontra, digamos, preços um pouco fora do padrão, né, do que a gente acha razoável ao consumidor, aí sim nós chamamos os fornecedores para conversar, para ter um bom papo, para tentar resolver o problema. Porque a nossa ideia é a harmonização de interesse. A nossa ideia nunca é fazer com que o comerciante pare de vender seus produtos e serviços, pare de gerar renda da cidade. Pelo contrário, a gente quer que gere-se renda, né? Gerando-se renda, efetivamente e consequentemente, vai haver geração de empregos também, acreditamos. Então, a gente não interfere. Porém, devemos dosar tudo de forma adequada para que o consumidor ele também não seja pego de surpresa, né? E seja realmente a vítima em situações como dessa natureza, de especulação por conta do momento. Aqui em João Pessoa, alguma situação foi constatada, alguma irregularidade nesse período de Copa por parte de algum estabelecimento comercial? Alguns estabelecimentos eles aumentam, né? De repente o preço sem justificativa. Então nós notificamos algumas empresas, evidentemente, para eles se manifestarem o porquê desse aumento repentino de preço, tendo em vista fatores como inflação, tendo em vista como fatores da própria procura do mercado. Então, nós solicitamos, nós temos esse poder de polícia, esse poder de reivindicar, de solicitar, melhor dizendo, junto a essas empresas, informações que vão servir de base para os nossos estudos. Então, notificamos algumas empresas, hotéis, notificamos alguns bares na cidade de João Pessoa, porque houve denúncia. O consumidor, hoje em dia, ele é mais, Lael, mais bem informado, ele é mais consciente dos seus direitos e deveres, porque quando ele liga, ele não está só exercendo o seu direito de cidadania, ele está cumprindo um dever também dessa cidadania. Então, eles ligam para nós constatamos, fazemos toda a busca em cima das empresas, em cima daquelas denúncias e vamos constatar. Quando nós constatamos algo diferencial, nós notificamos as empresas para se adequarem ou justificarem aquela prática de preços que, em primeira vista, seria abusiva, né? Eu li umas reportagens, houve casos em que os estabelecimentos comerciais não avisaram ao consumidor que haveria cobrança pela transmissão dos jogos, teve isso? Teve. Isso, inclusive, Léo, foi motivo
da gente chamar as empresas para fazer, quando eu falo as empresas, nesse caso aí são representantes de bares, restaurantes, aqui na cidade de João Pessoa, para juntos fazermos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, né? Onde proibia veementemente qualquer tipo de cobrança de transmissão de jogos da Copa, né? Porque aqui, brincadeira, aqui, vamos aqui, cá entre nós, né? Cá entre nós, cobrar por uma partida de futebol numa TV aberta, cobrar ingresso ou cover artístico em cima disso, não dá. Então, é prática abusiva, prevista no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, né? É essa vantagem manifestamente excessiva ao consumidor e ferindo usos e costumes. O brasileiro respira futebol. É o esporte mais aclamado, mais, digamos, idolatrado, melhor dizendo, pela população do Brasil. Então é costumeiro, Léo, em épocas de Copa do Mundo, e eu digo isso porque eu já alcancei, eu já posso contar a mais de uma palma na mão de quantas Copas já vivenciei, já estou nessa fase. Então, sempre quando há momentos de Copa do Mundo, é constatado que o brasileiro vai a bar, vai a um restaurante, ele vai querer se confraternizar, ele vai querer ir com um grupo, com a família também. Então, ao chegar no bar, ele se depara com o preço de cover artístico de uma transmissão de uma partida de futebol, que é de uma TV aberta, que é gratuito. Então, não há justificativo por essa cobrança. Então, nós chamamos os bares, entenderam a nossa posição, nós informamos a nossa preocupação com o consumidor, que é o patrimônio deles, né? E informamos do que poderia e o que não poderia ser cobrado nessa ocasião. Então, foi firmado um TAC. Acredito que foi benéfico para o consumidor, foi benéfico para os bares. No início ficaram um pouco chateados, quiseram distorcer, alguém quis distorcer as informações, dizendo que o PROCON estava fazendo algum convênio com a FIFA. Já imaginou eu apertando a mão do presidente da FIFA? Então, não tinha condição, né? Então, eu nem de FIFA eu gosto, mas a nossa postura, e eu deixei bem claro na reunião, que a postura do PROCON é defender o consumidor. Então, contra possíveis abusos do mercado. E foi constatada essa possibilidade de abuso, no que veementemente nós proibimos através de um TAC, que foi assinado por todos, e estamos monitorando para ver se está havendo um cumprimento efetivo desse TAC. Em casos como esse, como é que o consumidor deve se portar? Ele precisa guardar o cupom fiscal, ele deve ligar ainda enquanto estiver no estabelecimento, tem um plantão, o PROCON, como é que o consumidor se porta? Tudo isso e algo mais, né? O consumidor ele pode se utilizar do telefone da gente, do 0800 que nós temos, que é o 0800 083 2015. Ele pode resguardar-se de algum documento, por exemplo, a nota fiscal, o cupom fiscal, como você bem disse. Ou então ele mesmo procura fazer a denúncia, junto a uma turma de amigos, ou ele mesmo, e no dia posterior, para ele não estragar a noite, se ele puder pagar alguma entrada, se houver essa cobrança de forma abusiva, pagar, não tem problema. Se ele tiver condição de pagar, para ele não perder a viagem, ele pague. E no outro dia ele procura o PROCON, que nós com certeza vamos agir em favor dele. Até porque toda cobrança indevida, e fica já uma dica aqui para o consumidor, ela deve ser restituída ao consumidor em dobro. Então já é uma penalidade aí que o código dá. Cobrou indevidamente e foi pago aquela cobrança indevida, é restituída em dobro de acordo com o CDC. É importante também, secretário, acredito que não se utilizar de serviços não regularizados, a exemplo de táxis que não sejam cadastrados. João Pessoa está cheio de torcidas, acho que tem pelo menos 5 torcidas aqui na cidade, com destaque para a mexicana, tem bastante mexicano aqui em João Pessoa. É importante porque eu acho que não tem como o consumidor cobrar se ele pegar um serviço que não é regularizado. Exato. Então, assim, a nossa ideia é trazer essa mão amiga, é trazer essa segurança. Veja, João Pessoa é uma cidade turística e nós estamos num ponto extremamente estratégico. Mais estratégico que João Pessoa, evidentemente, são as cidades sedes, né? Mas estamos num corredor, doutor, num corredor onde, evidentemente, as empresas, aliás, os consumidores passam por esses corredores, por esse corredor que se chama João Pessoa. E as empresas, efetivamente, vão fazer seus melhores negócios. Então, para a gente poder balancear e trazer mais segurança, tanto para o consumidor turista de outros países, mexicano, por exemplo, né? Então, a gente consegue também fazer de uma forma harmônica, tanto com o fornecedor quanto com o consumidor.
E falando de México, não gostando muito do México, né? Porque ontem foi terrível, mas tudo bem. Secretário, falar um pouquinho agora da importância da criação da secretaria. O senhor já está aí à frente há mais de um mês. Mais ou menos um mês mesmo. Cerca de um mês já. Qual a importância de ter criado uma secretaria específica para cuidar dos direitos do consumidor e quais têm sido os desafios nesse início? Léo, eu fico extremamente contente e feliz, evidentemente, e com um sentimento redobrado de responsabilidade. O prefeito, quando nos chamou, através até do chefe de gabinete, Zênia de Bezerra, quero até mandar um abraço para ele, meu amigo, ele tem feito mais do que um convite, né? Ele tem lançado um desafio para a gente, né? Para comandar o que hoje é a secretaria. Ora, nós hoje somos a primeira secretaria do Nordeste. Então, a primeira secretaria do Nordeste de Defesa Consumerista é o PROCON de João Pessoa. Para mim é uma evolução grandiosa. Eu sou o primeiro secretário na história do PROCON no Nordeste. Então, isso é ponto para mim? Não. É ponto para a cidade, é ponto para a Prefeitura de João Pessoa. Porque nós conseguimos diluir determinados procedimentos administrativos que, enquanto coordenadoria, nós não conseguíamos. Por uma série de fatores. A própria máquina que se torna pesada, a vinculação a outras secretarias, a burocracia que faz parte, enfim, de todo esse trâmite, com a secretaria fica um pouco mais, digamos, enxuto, né? Então, por exemplo, já entrei na secretaria, já conseguimos, por exemplo, o PROCON a gente já conseguimos mudar, vai ficar em outro prédio, estamos instalando o PROCON em outro prédio para melhor atender a população de João Pessoa. Nós estamos dobrando a nossa capacidade de atendimento, então isso em menos de um mês. Já estamos num processo de licitação para aquisição de novos veículos para a frota do PROCON, né? Estamos também adquirindo novas tecnologias para que o setor de fiscalização atenda a população de João Pessoa, que inclusive estamos instalando, mais ou menos aqui a 2 meses, uma fiscalização 24 horas, que é algo inédito não no Nordeste, é algo inédito no Brasil. Então, eu só posso fazer isso enquanto secretaria. Eu tenho essa liberdade para fazer. A única pessoa aqui onde dependo diretamente é do prefeito, e ele já disse para mim, trabalhe, faça o trabalho, faça o PROCON acontecer, até porque foi ele o criador, enfim, do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, então ele conhece, ele sabe da nossa preocupação, do nosso zelo. Nós temos um fundo que a gente pode investir esses recursos do fundo nisso, que estamos trazendo políticas de defesa do consumidor com mais equipamento, com uma nova sede para melhor atender a cidade de João Pessoa. Até porque não seria diferente, até por conta da paixão que nós temos pela área, né? A minha vinda aqui na Câmara Municipal, por exemplo, foi por conta da defesa do consumidor, já trabalho já há mais de uma década nisso, então não poderia ser diferente. Eu agradeço porque o prefeito está me dando essa possibilidade de diluir com mais rapidez, Não quero dizer que vai ser instantâneo, mas algo que de repente, dentro de uma coordenadoria, poderia demorar 1 ano e meio, 2 anos, dentro da secretaria a gente pode conseguir realizar em alguns meses. E eu estou louco que isso aconteça, né? Já estamos trabalhando. Em um mês, já engatilhamos vários projetos do PROCON, como esses que falamos, inclusive o PROCON Móvel, que no estado da Paraíba vai ser a primeira vez que nós temos uma unidade móvel para atender as comunidades carentes da cidade de João Pessoa. E a gente detalha sobre o PROCON Móvel no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa aqui rápida, logo depois do intervalo, então. Continuamos essa conversa com o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa, Elton René. Até já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Leis curiosas pelo mundo,
Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. O Câmara Debate está de volta hoje falando dos direitos do consumidor. Aqui com a gente é o secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Elton René. Secretário, no finzinho do primeiro bloco, o senhor falava do Procon Móvel. Como é que vai funcionar? É uma unidade móvel, Lael, que nós conseguimos levar o Procon nas comunidades mais carentes. O que foi que a gente identificou enquanto Procon? Boa parte dos consumidores, e acontecer isso comigo muito frequentemente, o consumidor chegar e falava, doutor, hoje eu tive que escolher, ou eu pagava a condução para vir, ou eu volto em condução. Ou seja, eu voltaria a pé, né? Ou iria a pé. Hoje na secretaria, uma das primeiras ações, ou primeiras atitudes que nós tomamos foi essa, de colocar um Procon móvel. A gente identificamos as regiões onde são mais carentes em João Pessoa, em que o consumidor se utiliza do Procon, e nós vamos fazer um tour, né? Popularmente falando, um tour nesses ambientes. Vamos fazer, evidentemente, um calendário de atividades, onde, digamos, semanalmente estaremos em cada comunidade diferente de João Pessoa, colhendo informações, marcando audiências, tentando resolver conflitos dentro do comércio local e promovendo a educação, que nós entendemos que a educação para o consumo, ela é a base para que o consumidor ele seja um verdadeiro cidadão, ele melhor aproveitar até o seu poder de compra. Veja, nessas comunidades carentes acontece muito, Léo, também, problema com financeiras. Por quê? Porque falta instrução, falta educação. Eu sempre digo lá no Procon, eu sempre disse, evidentemente, inclusive em palestras, que o problema do nosso povo, do brasileiro, não é o crédito desenfreado, como muita gente, o crédito desenfreado está tornando o consumidor super endividado. Não. O problema é a falta de educação que o nosso povo não tem para utilizar essa quantidade de crédito. Então, o Procon Móvel vai servir com isso também. Iremos fazer isso concomitantemente com os projetos que nós temos de educação para o consumo, inclusive de resoluções com problemas do consumidor, como o superendividado. O Tribunal de Justiça da Paraíba, eu estou aqui passando aqui em primeiríssima mão, da quarta vara, se eu não me engano, da Fazenda, entrou em contato conosco evidentemente, nós ainda não fechamos a finalização do que seria o projeto, mas é algo que caminha nesse sentido, de trabalhar essa educação e de resolver problemas junto com a comunidade. E vai ser uma parceria de extrema importância para a cidade de João Pessoa. Previsão para essa unidade móvel já está aí pelos bairros? Já fizemos a solicitação, né? A licitação ela já está rodando. Evidentemente, existem os trâmites legais que passam disso. Recursos nós temos. Infelizmente, existe uma burocracia um tanto pesada em cima disso, mas que acredito que vai ser rodada bem rápido. Estamos apenas um mês, mais ou menos, mas estou ansioso para que esse veículo venha e, evidentemente, nós firmamos parceria com o Tribunal de Justiça, né? com juízes que já gostam da área consumerista e querem trabalhar nisso, na resolução dos problemas dos consumidores. Então, teve magistrado que entrou em contato conosco, não posso, evidentemente, divulgar agora, mas vou divulgar na hora certa, ansioso por fazer essa parceria, porque
entendeu que isso é benéfico para a cidade de João Pessoa. Então, uma pessoa com uma visão assim, fenomenal, que está querendo trabalhar em prol da sociedade, e a gente não poderia nunca, Lael, dizer assim, não, ou então vamos empurrar com a barriga, não. A ideia é ajudar o consumidor. Então, assim, esse tipo de parceria, acredito eu, que vai render grandes frutos na cidade de João Pessoa. E, evidentemente, com o veículo do Procon Móvel, vai apenas se potencializar. Outro assunto, secretário, é uma dor de cabeça antiga do consumidor, filas em bancos. Tem novidade a esse respeito? Tem novidade. Tem uma lei agora estadual, que ela está em pleno vigor, tem mais ou menos um mês que essa lei está em vigor, que é do deputado Vitoriano de Abreu. Então, vou até divulgar aqui, porque as leis que, de repente, elas trazem benefício ao consumidor, eu vou divulgar. Então, essa lei, ela prevê, Lael, ela é interessante, ela já penaliza o fornecedor, o banco, no caso o banco. Se ele passar do prazo estabelecido no que já existe na norma, por exemplo, 20 minutos em dias normais, 30 ou 35 minutos, dependendo do caso, o fornecedor ele já é penalizado. Ele já é penalizado com uma indenização ao consumidor de 30 UFIs. Ou seja, já seria algo sumário, tu está entendendo? Passou o prazo, passou o tempo, o consumidor já teria direito. E o prazo para pagamento? 48 horas. É o que prevê a lei, né? Não, mas essa lei não vai pegar, vão entrar com a DIN, que entrem. Não tem problema, está no direito de cada um. Se o banco assim o desejar, ele pode entrar. Mas por enquanto que ele não entra, ela está em pleno vigor e nós vamos monitorar. E nós aproveitamos o programa aqui para dizer para o consumidor. Entrou na fila do banco, registra, você pega a sua fichinha, que é obrigatório entregar você a ficha, já com a hora de entrada na fila. E você já tem direito, quando você for atendido, a carimbarem a hora que você está sendo atendido. Ali você vai comprovar se você passou mais do que 15, mais do que 20, mais do que 30 ou mais do que 35. Hoje em dia está beirando as 2 horas, 3 horas, é questão de fila. Então o consumidor mais atento, com certeza ele pode ser indenizado. E é 30 UFIs, que dá mais ou menos, não quero encher os olhos de ninguém aqui não, e não porque o consumidor vai ao banco, o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou ganhar dinheiro dentro do... Não é isso, né? Mas acredito que isso traz uma respeitabilidade maior junto ao consumidor e uma obrigação maior a quem deveria respeitar o consumidor, que são os bancos. Então, 30 UFIs fica mais ou menos R$1.000 e tantos. Então, é uma boa indenização para um final de tarde ou então um período que, de repente, você perde na fila do banco. Porque tempo é dinheiro, todo mundo sabe disso. Secretário, a gente tem uns 5 minutinhos ainda, queria aproveitar para tirar umas dúvidas, aproveitar a sua presença para tirar dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos lá. Tem uma situação aqui que é a seguinte, escolas oferecem atividades extras, como balé, natação, karatê para criança, e obrigam os pais a fazer o pagamento por semestre, antecipadamente. Mas aí tem o mês de junho ou julho, que está de férias, a criança está de férias, e aí a escola às vezes oferece uma oficina de férias, mas cobra por fora outro valor. Quer dizer, está certo cobrar os 6 meses dessa atividade, mesmo a criança tendo um mês de férias? Toda cobrança junto ao consumidor, ele tem que estar informado previamente através de contrato, né? Mesmo as extras curriculares, não tem problema. A escola que está promovendo, ofertando isso ao consumidor, ela informa porque ela cobra pela semestralidade ou uma anuidade. Por exemplo, o ano letivo, nas escolas secundaristas, primárias, enfim, eles utilizam a anuidade. Então, o consumidor paga uma anuidade, onde, quando eu digo consumidor, eu digo os pais do aluno pagam aquela anuidade, dividido em 12 parcelas junto com a matrícula. Então, a matrícula faz parte da anuidade. Então, isso é previsto aí. Tanto é que no mês de junho, julho, que é um período de férias, né, é cabível essa cobrança porque a secretaria da escola está funcionando, enfim, atividades internas da escola estão funcionando para dar atendimento aos pais de aluno, aos alunos que de repente fazem outras atividades ou o trâmite administrativo interno. Nessa questão extracurricular, pode seguir o mesmo princípio também, contanto que seja dentro da escola e que seja justificada, evidentemente, a utilização do prédio, a utilização dos funcionários, nesse período, evidentemente, de férias, quando se trata dessas atividades também extracurricular, que a gente não sabe. Então, o que é interessante para o consumidor é ele saber exatamente quando começa e quando termina
essa atividade extracurricular com todos os dados, o que está sendo cobrado pela semestralidade, se tem matrícula, se não tem matrícula e quanto seria as parcelas. Fazendo isso, o consumidor ele deve pagar porque ele está assinando uma coisa que ele está sendo informado. Mas, pegando um pouco do seu gancho, eu já vou dizer que a cobrança de transporte escolar já não é cabível. No mês de julho, Claro. não pode cobrar o semestre. Exato, ele não é instituição de ensino, tá? Não é uma instituição, é um terceiro, que de repente é contratado ou é indicado pela escola. E então, no mês de junho, doutor, ou mês de julho, ele não utiliza o seu veículo. Então, não tem por que cobrar do consumidor. Então, fica a dica aqui. Serviços de terceiros não podem ser cobrados no mesmo sistema que é cobrado da instituição de ensino, a semestralidade ou a anuidade. Outra dúvida, preço diferente na prateleira e no caixa. Vai valer o menor preço. Sempre. Por quê? Porque pode se tornar uma publicidade. É uma publicidade enganosa. Se você está na prateleira e você vê, de repente, um preço mais convidativo, você chega no caixa e tem aquela bela daquela surpresa, o preço 20%, 30%, o dobro mais caro, então, evidentemente, vai ter que se cumprir o menor preço da oferta, primeiramente vista do consumidor, ou a oferta que, digamos, seduziu o consumidor. O preço mais caro ele vai ter que ser descartado. Secretário, no primeiro bloco o senhor falou que deve dobrar a capacidade, né, de atendimento. Isso é porque o consumidor também está procurando mais, ele está reclamando mais. Isso é importante para os órgãos de defesa do consumidor? O consumidor está procurando mais. A demanda tem aumentado também, porque estamos com um problema grande, sério, com a questão do PROCON estadual, no que eu mando um abraço para todos os funcionários. Conheço todos, eu fui de lá, então eu sei da dificuldade hoje que o PROCON estadual está passando. Então, muitos atendimentos, o secretário Dr. Fernando, que está tomando conta, ele me informou que os atendimentos que não é da cidade de João Pessoa, eles estão fazendo, né, de forma bem diminuta, mas os de João Pessoa estão encaminhando para o PROCON municipal. Então, veja bem, no PROCON estadual tinha uma demanda de 13 mil processos ao ano. Vamos dizer 13 mil atendimentos. PROCON estadual, mais ou menos, municipal, mais ou menos 12 mil. Então, você imagina todo esse número sendo praticamente migrado, 80% migrado para João Pessoa, porque a capacidade do PROCON estadual está diminuta por conta de problemas, né, administrativos e legais. Então, a gente faz-se necessário essa adequação da secretaria para melhor atender o consumidor, porque a nossa ideia é sempre atender melhor o consumidor e evidentemente, melhorar na questão da diluição, né, da quantidade de consumidor que está sendo importado do que não está sendo conseguido, sendo atendido pelo PROCON estadual. Então, nós estamos fazendo essa parceria, atendendo o pessoal e melhor atendendo a nossa estrutura como uma secretaria realmente de proteção e defesa do consumidor. Ok, a gente precisa encerrar. Muito obrigado pela presença aqui hoje, secretário. Mais sorte e sucesso lá na secretaria. Obrigado. E as portas estão sempre abertas aqui para o senhor. Eu que agradeço aqui a oportunidade a todos, sou da casa, fico feliz por encontrar sempre o pessoal aqui, o pessoal na Coxi, o pessoal aqui na técnica aqui, são pessoas do coração. Fico sempre à disposição de todos vocês. A gente que agradece. Nosso debate de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma ótima noite, uma excelente quinta-feira e até o nosso próximo encontro.